educação é um direito humano básico. A gente diz que ela é um direito humano básico porque, na verdade, é praticamente impossível você conseguir garantir os direitos civis, políticos, econômicos, culturais de alguém sem antes você garantir o direito à educação daquela pessoa. Mas garantir o direito à educação para todos não é uma tarefa simples, nem acontece do dia para a noite. Na verdade, é um processo, muitas vezes, mais longo do que a gente gostaria que fosse. E o que a gente vai trabalhar nesse vídeo é em que estágio desse processo de garantir o direito à educação para todos está o estado do Tocantins. Para isso, nós vamos tratar, na verdade, de 7 temas relacionados. E para isso, é sempre útil a gente ver o direito à educação como formado de 4 grandes componentes. Em primeiro lugar, para assegurar o direito à educação de alguém, em primeiro lugar, você tem que garantir a essa criança, adolescente, o direito de acesso a uma escola. Mas simplesmente o acesso à escola não é suficiente. Você tem que garantir para essa criança também o direito de progressão na escola. Ou seja, essa criança tem que, ao final do ano letivo, ser aprovada e passar para o ano seguinte ou a série seguinte. Mas, simplesmente acessar uma escola, frequentar uma escola e ser aprovado ao final do ano não é suficiente para você garantir o direito à educação. É necessário que, durante esse ano letivo, essa criança tenha tido a oportunidade de aprender e, portanto, ela tenha tido a oportunidade do aprendizado. Mas, tampouco você ter o acesso à escola, você ser aprovado ao final do ano e ter aprendido é suficiente, porque para o direito à educação realmente ser garantido para alguém, esse aprendizado que ocorre ao longo desse ano letivo precisa ser significativo, tanto na medida em que ele é importante para que aquela criança, adolescente, consiga formular o seu projeto de vida, como também que todo esse conhecimento, esse aprendizado e as competências que são desenvolvidas ao longo desse processo sejam úteis para que essa criança, esse adolescente possa, mais tarde, ao longo de toda a sua vida, realizar e implementar esse projeto de vida. Bom, então, nesse vídeo nós vamos ver em que medida, nesse processo de garantir esse importantíssimo e básico direito à educação, se encontra o estado de Tocantins e, como eu falei antes, nós vamos tentar dividir essa discussão em 7 temas relacionados. Bom, vamos começar com o acesso à escola, né? E, na verdade, o estado do Tocantins tem pelo menos 2 pontos relacionados ao acesso à escola que poderiam e deveriam ser celebrados em Tocantins. O primeiro é o acesso à creche. Como esse gráfico mostra, na verdade, a porcentagem de crianças de 0 a 3 anos que têm acesso à creche, né, matriculadas na educação infantil, e mostra, na verdade, Tocantins ali numa posição intermediária. Mas o mais importante para o estado de Tocantins, na verdade, não é a posição em que ele se encontra, e sim a velocidade com que ele vem caminhando. Quer dizer, o próximo gráfico, nós temos não a porcentagem de crianças que frequentam a creche, mas como essa porcentagem tem evoluído ao longo dos últimos 5 anos. E aí, esse gráfico mostra que Tocantins é o estado brasileiro com o segundo melhor desempenho. Só São Paulo teve um desempenho melhor que Tocantins em termos da expansão da cobertura de creche ao longo dos últimos 5 anos. Bom, então, em termos de cobertura de creche, Tocantins tem esse desempenho, o que faz com que a previsão seja de que Tocantins vai cumprir a meta de 50% de cobertura de creche antes do prazo previsto, que era 2024.
né? Isso pode ser visto nesse gráfico, onde a linha azul é Tocantins e a parte tracejada é uma projeção a partir da evolução histórica de Tocantins. A linha amarela é o Brasil e a linha verde é a região norte. Então a gente pode ver que Tocantins não só tem um grau de cobertura de crianças em creche bem acima da região norte, mas tem uma velocidade de expansão muito acima da região norte. Tocantins está se aproximando da média brasileira e, pelo que tudo indica, vai ultrapassar a média brasileira, e em 2022 já deve ter 50% de cobertura em creche. Então, em termos de, pelo menos esse segmento da educação infantil, Tocantins deve cumprir a meta do Plano Nacional de Educação de 50% de cobertura em creche. Outro aspecto que Tocantins também tem um desempenho muito favorável é a porcentagem de jovens de 15 a 17 anos frequentando a escola ou que já concluíram o ensino médio. A gente sabe que esse é um dos grandes desafios da educação brasileira, manter esses jovens na escola. A gente sabe que a meta do Plano Nacional de Educação era ter todos esses jovens na escola ou terem concluído o ensino médio em 2016, e que claramente o Brasil não alcançou essa meta. Tem praticamente, aqui em 2017 ainda tinha quase 10% dos jovens de 15 a 17 fora da escola ou não tendo concluído o ensino médio, enquanto que Tocantins tem o melhor desempenho do Brasil. Tocantins tem quase 95% dos seus jovens de 15 a 17 anos tendo concluído o ensino médio ou frequentando a escola. Então, Tocantins está na melhor posição brasileira nesse aspecto. E também está entre os estados brasileiros que tiveram o melhor desempenho ao longo dos últimos 5 anos. Então, Tocantins está nessa posição hoje privilegiada de o estado com a maior cobertura, a maior porcentagem de jovens adolescentes frequentando a escola, e está entre os estados brasileiros que têm avançado mais nessa dimensão. E, portanto, se tem algum estado brasileiro que vai chegar perto da cobertura universal, é Tocantins. Falando um pouco da cobertura na primeira infância, né? E, portanto, do início da educação básica, e falamos da cobertura ao final da educação básica entre jovens adolescentes de 15 a 17 anos. Bom, próximo tema que nós vamos tratar é sair da questão do acesso e ir para a questão da promoção e do aprendizado ao longo do fundamental e do ensino médio. Nesse aspecto, a situação de Tocantins é relativamente pouco usual, porque, na verdade, Tocantins tem um desempenho melhor no ensino médio do que, na verdade, ele tem no ensino fundamental, né? Como esse gráfico mostra, esse gráfico apresenta todas as unidades da federação segundo o nível do IDEB nos anos iniciais, e a gente percebe que Tocantins está ali numa posição bem intermediária nos anos iniciais, meio que na posição 14, 15, bem no meio dos estados brasileiros, né? Quando a gente vai para os anos finais, a posição de Tocantins melhora um pouco, né? E Tocantins está ali na 11ª posição, ou seja, ganha umas 4 ou 5 posições quando vai dos anos iniciais para os anos finais, ou seja, Tocantins está numa posição relativamente pior no fundamental anos iniciais do que está relativamente no fundamental anos finais. Quando a gente vai para o ensino médio, Tocantins passa a estar ali na fronteira entre os estados brasileiros com melhor desempenho e, portanto, Tocantins já está entre os 10 melhores, na verdade está ali na 7ª, 8ª posição entre os estados brasileiros. Então, quando a gente olha as 3
fases do fundamental e do ensino médio, Tocantins tem um desempenho melhor no médio e pior nos anos iniciais do fundamental. Bom, se a gente olhar o meu quarto ponto aqui, né, vai ser olhar para o ensino fundamental, que é onde o estado do Tocantins tem um desempenho relativamente pior, e ver se o desempenho do estado do Tocantins nos anos iniciais, ele é um problema mais relacionado a fluxo educacional ou mais relacionado às oportunidades de aprendizado, né? Porque a gente sabe que o IDEB é uma mistura entre, é uma combinação do fluxo educacional medido utilizando a taxa de aprovação e o aprendizado usando a nota de matemática e língua portuguesa na Prova Brasil. Bom, portanto, o IDEB de um estado pode ser baixo ou pode ser alto, dependendo se a taxa de aprovação e, portanto, o fluxo educacional está descongestionado ou se o nível de aprendizado é mais elevado ou mais baixo. Bom, a gente sabe que, nós vimos, né, que o IDEB dos anos iniciais do estado do Tocantins é intermediário, mas ele é intermediário porque o fluxo tem um desempenho intermediário ou porque o aprendizado tem um desempenho intermediário. Quando a gente olha para o fluxo e para o aprendizado, vamos ver que, na verdade, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais, Tocantins tem um problema maior com o aprendizado do que com o fluxo. Ou seja, ele tem uma posição relativamente melhor em termos de fluxo do que ele tem em termos de aprendizado, né? Então, por exemplo, aqui nos anos iniciais, Tocantins está ali na 14ª, 15ª posição em termos de IDEB. Em termos de fluxo, medido aqui pela taxa de distorção idade-série, Tocantins está ali na 8ª posição, numa posição intermediária, mas uma intermediária alta, quase entre os estados brasileiros com melhor desempenho. Mas, quando nós olhamos para o desempenho em matemática ao final dos anos iniciais, Tocantins está ali na 17ª posição e, portanto, 9 posições abaixo da que ele tinha em termos da taxa de distorção e, portanto, em termos de fluxo educacional. Ou seja, nos anos iniciais, claramente, Tocantins tem um desempenho relativamente melhor em fluxo do que ele tem em termos de oportunidade de aprendizado. Vamos ver que o mesmo vai acontecer com os anos finais. Quando a gente olha para os anos finais, como nós vimos antes, a posição do estado do Tocantins, em termos do IDEB, ele está ali na 11ª posição. Quando nós olhamos em termos do fluxo, em termos da taxa, aqui medido pela taxa de distorção idade-série, Tocantins está ali na 9ª posição, lembrando que nas séries iniciais ele estava na 8ª posição, aqui nas séries finais ele está na 9ª posição, e, portanto, ele está relativamente bem, numa situação intermediária alta. A gente pode ver que a posição do estado de Tocantins é muito parecida com a média brasileira, que aqui aparece em amarelo, e muito melhor do que a média do norte, que aparece aqui em verde, né? Quando a gente olha para as oportunidades de aprendizado, como a gente viu no caso das séries iniciais, a situação piora bastante. Então, aqui, Tocantins está na 12ª posição em termos das oportunidades de aprendizado, medida aqui pela nota de matemática ao final do 9º ano, né? Então, nos dois casos, o que nós vimos é que, seja nos anos iniciais, seja nos anos finais, a posição de Tocantins é tipicamente melhor quando nós olhamos para os indicadores de fluxo aqui representados pela taxa de distorção idade-série, do que quando nós olhamos para o nível de proficiência em matemática, seja no final dos anos iniciais, seja no final do fundamental. Nós sempre observamos que Tocantins está abaixo da 10ª posição. O que nós vimos até agora é de que
o desempenho de Tocantins é bem melhor no ensino médio do que no fundamental. E que no fundamental, o desempenho de Tocantins ele é relativamente pior em termos da garantia das oportunidades de aprendizado do que propriamente em termos da progressão escolar. Na verdade, Tocantins está entre os 10 estados brasileiros com o melhor fluxo educacional, tanto nas séries iniciais como nas séries finais, mas não está entre os 10 melhores estados brasileiros em termos do nível de aprendizado nas séries iniciais e nas séries finais. Mas o que tem acontecido ao longo do tempo, né? Então, é importante a gente observar que, apesar de Tocantins não estar entre os 10 estados brasileiros com o melhor nível de aprendizado nas séries iniciais e nas séries finais, na verdade, Tocantins tem tido um desempenho muito bom em termos da melhoria desse aprendizado ao longo do tempo. Porque, por exemplo, se a gente olhar aqui em termos do progresso em IDEB nos anos iniciais, a gente percebe que Tocantins ali é o estado mediano, né? Estando ali entre a 10ª posição e a 16ª, 17ª posição. Então está bem no meio dos estados brasileiros. Quando a gente olha essa variação em termos da proficiência em matemática, a gente percebe que o estado do Tocantins está entre os estados brasileiros com melhor desempenho. Ou seja, Tocantins está ali na 6ª posição, então, portanto, entre os 7 estados brasileiros que tiveram o maior avanço, o maior progresso na proficiência em matemática, né? Então, o que a gente vê é que, embora Tocantins, em termos da situação hoje, ainda tenha uma posição em termos de aprendizado relativamente pior do que tem quando os estados são ordenados pela taxa de aprovação ou pela taxa de distorção idade-série, quando a gente olha o progresso, a gente percebe que Tocantins tem avançado muito em termos da expansão das oportunidades de aprendizado. Então, isso é muito bom, porque isso mostra que o estado do Tocantins está corrigindo exatamente aquela dimensão em que ele tem tido historicamente mais dificuldade. Ou seja, dado que o problema principal de Tocantins é menos a questão de fluxo e mais a questão de aprendizado, é muito importante que Tocantins tenha um progresso acelerado no aprendizado. E é exatamente isso que vem acontecendo, como está ilustrado por esse gráfico, que mostra que é o 6º estado brasileiro com o progresso mais acelerado nos anos iniciais. O mesmo vai acontecer nos anos finais. Se nós olharmos para os anos finais, a gente pode perceber que Tocantins está ali, em termos de IDEB, na 11ª, 12ª posição, mas quando nós olhamos em termos do progresso na proficiência em matemática, Tocantins, o estado do Tocantins está em 2º lugar, ou seja, é o 2º estado brasileiro que tem mais avançado em termos do aprendizado em matemática ao final do fundamental. Então, seja ao final dos anos iniciais, seja ao final do fundamental, ou seja, ao final da 2ª fase do fundamental, Tocantins está entre os estados brasileiros que mais tem avançado em termos de expandir as oportunidades de aprendizado. Isso é muito importante, porque, como nós vimos anteriormente, no fundamental, o que tem mais limitado o desempenho do estado do Tocantins tem sido as oportunidades de aprendizado. Ou seja, relativamente aos demais estados brasileiros, Tocantins está mais atrasado em termos de oportunidades de aprendizado do que em termos de fluxo educacional. Então, é muito importante que Tocantins
elimine esse atraso, elimine esse hiato e, portanto, é muito importante que ele acelere a expansão das oportunidades de aprendizado, que é exatamente isso que está sendo feito. Nesse gráfico aqui, aonde no eixo horizontal nós temos a taxa de aprovação e no eixo vertical nós temos o aprendizado, né, que são os componentes do IDEB, a gente vê ali o progresso de Tocantins. Então, a gente vê que a linha amarela é o Brasil, a verde é a região norte e a linha azul é Tocantins. A gente vê que a inclinação de Tocantins é bem diferente da inclinação do Brasil e bem diferente da inclinação da região norte, e o Brasil e a região norte têm uma inclinação muito parecida, tá certo? O ponto inicial dessas linhas é 2005, o ponto final dessas linhas é 2017, representa a evolução de cada uma dessas regiões ou do Tocantins ao longo desses 12 anos. Então, o que a gente pode ver nesse gráfico é que Tocantins, em 2005, ele parte, se a gente olhar no eixo vertical, que diz para a gente as oportunidades de aprendizado, a gente pode ver que Tocantins parte de uma posição abaixo da região norte e abaixo do Brasil. Isso quer dizer que em 2005, Tocantins tinha oportunidades de aprendizado piores do que a média da região norte e piores do que a média do Brasil, né? Embora Tocantins tivesse, se eu olhar na direção horizontal, Tocantins está mais próximo de mim, isso quer dizer que Tocantins tinha o que está no eixo horizontal, que é a taxa de aprovação, Tocantins tinha uma taxa de aprovação mais alta. Ou seja, em 2005, Tocantins tinha uma taxa de aprovação mais alta e um nível de aprendizado em matemática e língua portuguesa mais baixo do que o Brasil e do que a região norte. Quando a gente olha para o ponto lá em cima, a gente percebe o seguinte: o Brasil e a região norte se aproximaram de Tocantins em termos de taxa de aprovação. Então, em termos do eixo horizontal, a taxa de aprovação de Tocantins, que era muito maior que a do Brasil e da região norte, agora os 3 pontos em termos da posição no eixo horizontal estão muito parecidos. Mas o importante desse gráfico é que Tocantins, que antes tinha na dimensão vertical, que é o nível de aprendizado, o nível mais baixo, agora tem um nível mais alto. Ou seja, em termos de oportunidade de aprendizado, Tocantins ultrapassou tanto a região norte quanto o Brasil. O que mostra que Tocantins, desses 3 segmentos, dessas 3 retas, ele é a mais inclinada. Quanto mais perpendicular, mais próxima de perpendicular. O que significa mais próximo de vertical? Significa que Tocantins deu muito mais ênfase ao aprendizado do que a melhoria no fluxo educacional. Essa ênfase que Tocantins deu muito mais acelerada no aprendizado do que no fluxo, fez com que Tocantins, em termos de aprendizado, saísse de uma posição inferior à média da região norte e à média brasileira e chegasse em 2017 a uma posição melhor que a média da região norte e a média brasileira. Então, Tocantins usou esse período exatamente para corrigir uma das suas deficiências, que era um nível de aprendizado abaixo da média brasileira e da região norte, né? Isso no caso da situação ao final do ensino fundamental ou a situação ao longo dos anos finais do ensino fundamental. Bom, para terminar, vamos falar então como deveria se dar a cooperação entre a rede estadual e as redes municipais, tanto no caso dos anos iniciais do fundamental como nos anos finais do fundamental.
Bom, para analisar essa situação, nós construímos esse gráfico, porque no final do dia, as possibilidades de cooperação entre a rede estadual e municipal nos anos iniciais e nos anos finais depende de qual o nível atual de municipalização da matrícula nessas duas etapas da educação e em que medida o desempenho das escolas estaduais ou das escolas municipais, qual dos dois é melhor, certo? Então, esse gráfico, ele tenta captar essas duas dimensões do problema, o grau de municipalização e em que medida as escolas estaduais são melhores ou piores que as escolas municipais. Bom, cada círculo nesse gráfico representa uma unidade da federação. O estado do Tocantins é a bola azul, que é uma bola pequenininha que está ali no gráfico acima dessa linha tracejada, né? Por que a bola de Tocantins é uma bola pequena, um círculo pequeno? Porque o tamanho desse círculo capta o grau de estadualização da matrícula nos anos iniciais. E como em Tocantins nós já temos um grau de municipalização muito elevado, essa bola é pequenininha. Isso quer dizer o seguinte, existe pouco espaço para uma municipalização ainda maior em Tocantins, ainda tem algum espaço, mas o grau de municipalização já é bastante elevado, tá? Por outro lado, esse gráfico mostra também a relação entre o desempenho das escolas estaduais e das escolas municipais. Por quê? Porque no eixo horizontal nós temos o IDEB das escolas públicas e no eixo vertical nós temos o IDEB das escolas estaduais. Ora, nas escolas públicas está incluído as escolas estaduais e municipais. No eixo vertical eu tenho só as estaduais. Aquela linha tracejada de 45 graus, ela está mostrando os pontos aonde o desempenho das escolas públicas é exatamente igual ao desempenho das escolas estaduais. Ora, se as escolas públicas têm o mesmo desempenho que as escolas estaduais e as escolas públicas incluem as estaduais e as municipais, é porque Estado mais município está tendo o mesmo desempenho que o Estado. Isso quer dizer que o município tem o mesmo desempenho que o Estado. Então, os pontos naquela linha tracejada significam que o desempenho no Estado e no município são iguais. Já pontos acima daquela linha são situações onde o desempenho da rede estadual é melhor do que o médio das escolas públicas. Ora, se as escolas públicas são as estaduais mais as municipais, se o desempenho estadual é melhor do que o público, é porque as escolas estaduais são melhores do que as escolas municipais. Então, todos os pontos acima daquela linha tracejada querem dizer que a rede estadual está tendo um desempenho melhor que a municipal. E esse é exatamente o caso do estado do Tocantins. Então, nós chegamos à seguinte conclusão. No estado do Tocantins, as escolas estaduais dos anos iniciais do fundamental, que são poucas, porque o estado tem um grau de municipalização bastante elevado, mas as escolas estaduais que existem têm um desempenho melhor do que as escolas municipais. Ora, se as escolas estaduais têm um desempenho melhor que as escolas municipais, o papel do Estado tem pouco a ver com aumentar a municipalização, mesmo porque tem pouco espaço para municipalizar. O papel do Estado é tentar transferir esse conhecimento e essas práticas que fazem com que as escolas estaduais tenham um desempenho melhor que as municipais para as redes municipais. Então, a mensagem aqui é que nos anos iniciais do ensino fundamental, o papel da rede estadual do Tocantins tem que ser na direção de
dar assistência técnica às escolas da rede municipal, de tal maneira que elas possam ter um desempenho tão bom quanto as escolas estaduais nos anos iniciais. Nos anos finais, a situação é um pouco diferente, porque nos anos finais, como esse gráfico aqui mostra, o grau de estadualização da matrícula é bastante elevado, né? Tocantins está ali na 7ª posição e, portanto, entre os estados brasileiros com mais alto grau de estadualização da matrícula nos anos finais. E, portanto, tem um tremendo espaço para a municipalização. Na verdade, em Tocantins, mais de 2/3 da matrícula nos anos finais ainda está na rede estadual. Resta saber se o desempenho das escolas da rede municipal são melhores ou piores do que o da rede estadual. Isso a gente pode ver nesse último gráfico, onde a gente vê agora, esse é o mesmo gráfico que nós vimos anteriormente. No eixo horizontal nós temos o desempenho agora dos anos finais, né, da rede pública, ou das escolas públicas, e no eixo vertical o desempenho das escolas estaduais. O que nós vemos, lembrando que a linha tracejada são aqueles pontos onde o desempenho da rede estadual e da rede municipal são iguais. Abaixo daquela linha quer dizer que a rede municipal é melhor, acima daquela linha quer dizer que a rede estadual é melhor. Bom, no caso das séries finais, a gente percebe que Tocantins tem um círculo grande, porque ainda tem um grau de municipalização relativamente baixo, e o círculo está abaixo da linha. Quer dizer, as escolas municipais estão tendo um desempenho melhor do que as escolas estaduais. Ora, esse é o cenário ideal para a municipalização. Você tem espaço para municipalizar e você tem uma situação onde o desempenho das escolas municipais é melhor do que o desempenho das escolas estaduais. Então, com isso, fica claro que, como nós vimos desde o início desse vídeo, o desempenho no estado do Tocantins, o desempenho educacional do estado do Tocantins, medido pelo IDEB, ele é pior nos anos iniciais e nos anos finais do fundamental do que no médio. E nos anos iniciais e finais do fundamental, ele é pior em termos das oportunidades de aprendizado do que propriamente no fluxo educacional. E, portanto, o que precisa ser melhorado em Tocantins são as oportunidades de aprendizado, e como nós vimos, é exatamente nessa dimensão que Tocantins tem avançado bastante. Mas precisa avançar muito mais. Para avançar muito mais, o Estado, que está tendo um desempenho muito bom com o ensino médio, tem que apoiar os municípios no ensino fundamental, e o que esses gráficos mostram é que talvez nos anos iniciais o melhor apoio da rede estadual para os municípios seja com assistência técnica, dado que nos anos iniciais a rede está bastante municipalizada. Já nos anos finais existe um enorme espaço para a municipalização, e a boa notícia é que nos anos finais o desempenho das escolas das redes municipais é melhor do que o desempenho das escolas da rede estadual, e, portanto, faz todo sentido o Estado passar a essas matrículas e, portanto, aumentar o grau de municipalização no Estado, e, com isso, melhorar o desempenho no fundamental, que é onde o Estado precisa mais melhorar.